Você sabe quando dar comida para o bebê? Será que existe uma idade ideal para começar a introdução alimentar do bebê? Quando começamos a alimentar o bebê muito cedo, ele pode ficar seriamente doente. Mas também quando alimentamos o bebê muito tarde, ele pode desenvolver alergias e não ganhar peso. Mas então o que fazer? Com quantos meses o bebê pode começar a comer? Vem comigo que eu te conto. Eu sou Patrícia Ferrari, mãe da Bia e do Guto, médica pediatra, especialista em bebês, crianças e adolescentes e quero ajudar vocês com informações seguras sobre a saúde das crianças. É muito gostoso começar a alimentação do bebê, mostrar para eles novas cores e novos sabores e ver como eles se divertem com o processo de introdução alimentar. O que muita gente não sabe é que começar a alimentação do seu bebê muito cedo pode fazê-lo ficar gravemente doente. A maioria das crianças que ficam doentes e que precisam ser internadas começaram a alimentar muito cedo, muito antes da época ideal. Será que é uma coincidência? Não, com certeza não é. Este é um assunto muito sério e muitas vezes as famílias não têm noção do perigo que é iniciar a alimentação antes do bebê estar pronto. Informações como essas precisam chegar a muitas famílias e também aos palpiteiros de plantão. Então, já deixa um joinha, se inscreva no canal e fique sabendo desse assunto e de muitos outros sobre a saúde das crianças. Depois que eu me formei médica, eu resolvi me especializar em pediatria. No hospital, eu acompanhava muitas crianças internadas por muitas doenças. Pneumonia, bronquiolite, traqueobronquite, diarreia, entre outras. E uma coisa me chamou a atenção, que apesar das doenças serem tão diferentes, existia algo em comum entre esses bebês. E o que tinha em comum entre essas crianças é que eram bebês muito novinhos, menores de 6 meses, e que já estavam comendo alimentos além do leite. A maioria havia começado a comer com 4 meses, e pasmem, alguns com 3 e até 2 meses, geralmente com alimentos inadequados, numa idade em que eles deveriam estar apenas mamando no peito, ou recebendo fórmula adequada para a idade, nos casos em que o aleitamento materno não foi possível. É comprovado pela ciência que a criança que recebe alimentos antes dos 6 meses pode ter sérias consequências. Eu já tinha estudado, eu já sabia disso, mas ver na prática o impacto que essa alimentação muito precoce causou nessas crianças, foi muito triste saber que muitas dessas internações e muitas dessas doenças poderiam ser prevenidas. Mas por que começar com 6 meses de idade? Como é que a ciência descobriu isso? Para descobrir isso, os pesquisadores estudaram milhares de bebês e os acompanharam por muitos anos. Todos os bebês eram saudáveis e a única diferença que havia entre eles era a idade de início da alimentação. As crianças que iniciaram a alimentação antes dos 6 meses, especialmente antes dos 4 meses, apresentaram mais episódios de diarreia, pneumonia e bronquite. Além disso, tiveram mais internações e foi o grupo com maior mortalidade infantil. E além de todos esses problemas da infância, pasmem, as crianças que começaram a comer antes da hora também tiveram mais problemas quando adultos. Os adultos que quando bebês começaram a comer muito cedo, tiveram maior chance de desenvolver pressão alta, diabetes e doenças do coração. Mas como que eles chegaram a esse número mágico de 6 meses? É que o grupo que começou a alimentar com 6 meses foi o grupo mais saudável, o que internou menos, o que teve menos complicações, menos alergias e menor mortalidade infantil. Já os bebês que comeram mais tarde, depois dos 7 meses, apresentaram maior taxa de alergias e tiveram uma queda na curva de crescimento, mostrando que o leite materno, apesar de maravilhoso, não era suficiente e que precisava ser complementado com outros alimentos. Então, a gente precisa dar comida para os bebês a partir de 6 meses, preferencialmente, e nunca antes dos 4 meses e nem depois dos 7. Aos 6 meses, a criança está madura o suficiente para receber alimentos, ela já está pronta para comer. Aos 6 meses, ela já sustenta o pescoço, fica sentada sozinha ou quase e já está perdendo o reflexo de extrusão. O que é o reflexo de extrusão? É um reflexo de proteção da criança quando ela mama. Então, a criança faz um movimento de empurrar com a língua para se proteger de engasgos dos alimentos pastosos e sólidos quando ela recebe antes da idade adequada. Então, uma criança que tem o reflexo de extrusão, ela mostra que ainda não está madura para comer. Aos 6 meses, a criança consegue mastigar, mesmo sem ter dentes, e consegue engolir sem engasgar. Não se preocupe com os dentes. Mesmo que a criança ainda não tenha dentes aos 6 meses, a gengiva dela é muito dura, porque os dentes já estão posicionados. Tanto que se você receber uma mordida do seu bebê, vai doer. Com ou sem dentinhos, aos 6 meses o seu bebê já pode comer. Nós consideramos 6 meses a idade para uma criança iniciar a alimentação caso ela tenha nascido na época certa.
Caso ela tenha nascido antes da hora, ou seja, se ela for prematura, ela precisa começar na idade em que ela completaria 6 meses. Ou seja, se o bebê nasceu prematuro de 7 meses, 2 meses antes, ele vai precisar iniciar a alimentação 2 meses depois do prazo, ou seja, com 8 meses de idade cronológica, corrigindo, daria 6 meses caso ele tivesse nascido na época certa. Mas isso pode variar de criança para criança, então converse com o pediatra para saber se seu bebê já está pronto para comer. Gente, os bebês não são todos iguais. Cada caso é um caso. A maioria costuma estar pronta com 6 meses de idade para comer. Então acompanhe o desenvolvimento do seu bebê e converse com o pediatra para saber a idade adequada para iniciar. Não tenha pressa de dar comida. Seu bebê vai ter a vida inteira para comer. Nesse momento, o mais importante é fazer o que é melhor para o seu bebê. Até os 6 meses só leite materno ou equivalente, uma fórmula equivalente, caso o aleitamento materno não tenha sido possível. Se você gostou desse assunto e não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve no canal e encaminha esse vídeo para aquela mãe que está grávida ou para aquela mãe que tem aquele bebê novinho e que ainda não começou a comer, porque isso vai ajudar muito essa família e essa criança. Beijos para vocês e até o próximo vídeo do canal. Tchau!